quero falar algo sério. Polêmica no ar. Mas presta atenção primeiro a esse vídeo aqui. Você sempre foi a outra. Isso nunca foi um problema. Fred, cansei. Te dou do bom e do melhor na cama, mas quem aparece na coluna social é a outra. Sou jogadora cara, Fred. Não sirvo pra ficar no banco de reserva, não. Então eu vou repetir pra você, porque eu acho que você não entendeu. A coisa mais importante na minha vida é a Zenilda. Depois vem os meus filhos. E depois vem a fundação. Aí vem você. Meus amores, isso se chama dependência emocional. E aí vocês vão dizer mais uma vez, vem você com esse papinho. Porque aqui nos meus perfis eu agora falo sobre isso. Sobre dependência emocional, reconstruir-se, maternidade solo, amor próprio, vida com propósito, prisões emocionais. Sabe por quê? Porque antes eu tinha vergonha de falar. Eu postava uma coisa e vivia outra. Mas hoje eu entendi que a minha vida tem propósito, que a minha vida faz sentido e que eu posso sim falar dela sem problema nenhum. Eu acho e eu acredito que outras pessoas estão passando pela mesma coisa que eu já passei e que estou vivendo agora nessa nova fase e que tudo que eu falo, o que eu mostro, pode inspirar outras mulheres. Eu não sou noveleira, já fui muito. Hoje eu não acompanho, porque novela, a vida da gente já é uma novela, né? Então eu estou assistindo a minha, não é isso? Mas veja bem. Você vai falar da mulher, que na novela ela é até amante do cara, bem pregado para ela. Gente, eu estou falando da dependência emocional de uma mulher dependente emocional. Ponto. Eu não acompanho a novela. A maioria das mulheres são as afetadas pela dependência emocional. Isso não quer dizer que não exista homem, tem homem sim dependente emocional, mas na sua maioria são mulheres, porque as mulheres são mais sensíveis, mais vulneráveis a essa atrocidade. Então para pensar. Se você está numa relação onde o cara não tem tempo para você, onde você não é prioridade, amiga, na verdade você não é prioridade para você mesma. Não é isso. Porque eu vivi um casamento de 20 anos totalmente aprisionada numa dependência emocional. E na realidade, quando você está de fato no relacionamento, você é sugada, totalmente sugada, suas forças, suas energias, você literalmente, aos poucos, a cada dia, você vai se anulando, vai perdendo sua identidade, vai se acabando. Gente, justamente é esse tipo de perfil que atrai esse tipo de cara. Porque eles conseguem enxergar na mulher o potencial que elas não enxergam. Essas mulheres normalmente já vêm de outras relações, já vêm de um contexto já de baixa autoestima. E o cara que está fora, que está observando, consegue enxergar o que ela não vê. Então ele vai, atrai a vítima e ele consegue sugá-la, sanando as necessidades dele, né? Porque na verdade ele quer ser e poder ter o que ela pode ter e pode ser. Então o que ele faz? Ele suga dela para poder conquistar alguma coisa e o prazer melhor para ele é impedir ela de ser ou ter. Porque ele gosta desse jogo de sedução, de manipulação, entende? Então para ele é importante. Tem potencial, mas é meu. É meu, é minha pérola, é meu bichinho, é minha galinha dos ovos de ouro, entendeu? É mais ou menos isso. Estou falando de uma mulher dependente emocional que se prestou a esse papel, inclusive, a de ser a amante. E a pessoa dependente emocional, ela está suscetível, ela está vulnerável a N questões. Não só essa, mas ela está presa nas garras, aprisionada a uma situação com ela não se enxerga. Com ela não tem amor próprio emocional, tá? Então foca nisso. O nível de anulação, o nível de desinteresse pela vida própria, né? Para poder fazer o melhor pelo outro. Sanar as carências emocionais, físicas, materiais, espirituais. Como se fosse a salvadora da pátria, a salvadora do cara.
Porque eu não trabalho, eu dependo dele, por isso que eu tenho que ficar numa relação assim, né? Como é que eu vou me sustentar? Amor, vem de Jequiti. Nós fazemos escolhas todos os dias, porque a vida vive basilar no movimento. Para sair de casa hoje, eu pensei, vou ou não vou para academia? Como isso ou como aquilo? Visto ou não visto essa roupa? Escolhas. E nós temos que arcar com o ônus e o bônus das escolhas. Quando somos menores de idade, papai e a mamãe é que se responsabiliza, né? Crianças, adolescentes. Quando passamos e chegamos à maioridade, existe uma palavrinha linda, maravilhosa, chamada autorresponsabilidade. Então, essa é a vida adulta. Bem-vinda à vida adulta. Olhe, eu aprendi a duras penas a me olhar no espelho e me enxergar. Porque simplesmente eu não me enxergava mais. E isso é pouquinho, e isso é diário, e isso vira hábito, você ficar naquela zona de conforto, porque você não sabe fazer outra coisa. Você não sabe gostar de outra coisa que ele não gosta. Você não sabe fazer outra coisa diferente do que ele pede para você fazer, porque você vira uma marionete na mão do manipulador, entende? Você vira um objeto de manobra para satisfação do outro. Então para pensar, isso é sadio? Isso é uma relação sadia? Não é, amada. Não é. Então, se escolha, se ame, se valorize, se veja no espelho de Deus. Se veja, você tem um propósito, você tem uma identidade, você tem uma missão a cumprir nesse lugar. E não é, literalmente não é, servir de pano de chão para ninguém. Eu passei por muito tempo usando as crianças. Ai, porque tem criança. Ai, o que é que vai ser das minhas crianças sem pai? Ah. Elas estavam adoecendo, assim como eu já estava. Eu tenho uma pequena que não entende muito, ok? Mas eu tenho uma adolescente que acumula muitas coisas, como ansiedade, passa por crises, que vivenciou, respirou e absorveu um lar tóxico. E eu dizendo que estava fazendo por ela. Estava casada pelas crianças. Estava casada porque não sabia como viver só, que achava que não ia dar conta, porque precisava sair de mão dada com o cara para dizer que tinha um homem. Por que N? Por que X? Por que Y? Por que Z? E a minha vida passando, se perdendo, eu conquistando coisas na labuta, na raça, porque ele é quem dita as regras, então você não pode contrariá-lo, essa é a verdade, você não pode contrariá-lo, mas eu sempre conseguia tentar escapar e fugir para buscar alguma coisa melhor para mim. Não sabia eu que já era Deus cuidando de mim, para que eu chegasse aqui, nesse lugar, nesse momento, nesse dia, nessa hora, e ter condições, hoje, financeiras, psicológicas e espirituais, de criar as minhas filhas sozinha. Entendeu? Aí veja bem, você tá com um cara desse, e quando você precisa dele, vou dar um exemplo, tá? Olha que eu vivi 20 anos. Não foi 2 meses, 2 anos, foram 20 anos. Então eu tenho história, né, pra contar. É experiência, é minha realidade, é a minha novela. Aí eu falo assim, tô precisando de tal coisa. E o cara diz assim, só depois da minha academia. Você nunca é prioridade pro cara. A academia é prioridade, o celular é prioridade, o computador é prioridade, qualquer outra coisa é prioridade, menos você.
Ah, tô precisando de tal coisa que você faça para as crianças. Ah, se der tempo, eu vou ver. Então você passa a ser encaixado numa agenda dele, que ele vai encaixar quando tiver tempo hábil para lhe atender. O que é que você está fazendo com um cara desse? Me fala a verdade, tendo raiva. Você é a imagem e semelhança do Cristo. Gente, isso é uma blasfêmia contra o divino na nossa vida. Viver dessa forma, Deus não quer que vivamos dessa forma. A Bíblia diz: sejamos, as mulheres sejam submissas aos homens. Ok. E a Bíblia também diz, na sua continuidade, lá no mesmo contexto bíblico, que o homem deve amar a mulher e deve morrer por ela, assim como Cristo morreu pela igreja. O cara quer que tu morra por ele. Isso é bíblico? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque tenha muito cuidado com a religiosidade. Jesus nunca foi religioso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo e qualquer coisa além disso é heresia. Certo? Então, assim, você fica presa a uma placa de igreja que quer que você, para não ser mal vista na sociedade, mal vista na igreja, que você fique naquele relacionamento, né, sofrendo N situações para poder respaldar aquela situação, aquela congregação, né? Aquela assembleia, enfim. E fora dele não há salvação, viu? Ele nos sustenta e tem como sim reconstruir-se, buscar a tua essência em Cristo, ter a sua identidade lapidada, tem como sim você voltar a viver. Porque eu vou lhe dizer, amiga, a dependência emocional não te deixa viver. Você vegeta. Você não vive, você sobrevive. Aí agora estou eu cá lutando para me separar. Já estou separada há 2 anos, lutando agora para concretizar o divórcio. Aí eu lhe pergunto: o cara quer se divorciar? Não. Ele está tentando a reconstrução, a restauração da família. E aí você pode dizer que lindo. Eu nem acho. Eu vou, e eu vou abrir um parêntese aqui. Ele já está até com outra se relacionando com outras pessoas. Fecha parêntese. Uhum. Sacanagem, né? Sacanagem com ela, sacanagem comigo, sacanagem com todas as outras que passarem pela vida dele. Pronto, falei. Sei o que é que vai dar minha advogada aqui. Se garanta. Meu Deus, me veio um monte de cor na minha cabeça. Eu vou parar por aqui. O recado tá dado. Um beijo e até a próxima.